Namastê, escorpianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre dezembro de 2020. Eu vou fazer da mesma forma que eu tenho feito aqui no canal, tirando 4 cartas. Se houver necessidade, a gente tira mais. E a gente encerra o vídeo com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas para os escorpianos. Dezembro. Cinco de espadas, 7 de copas, a rainha de ouros e a temperança. Em dezembro, vocês vão estar com os ânimos um tanto agitados. Por quê? Porque vocês vão perceber que estão se deixando levar por algumas energias, vamos chamar assim, ligadas a crenças limitantes e especificamente ligadas a padrões dos quais vocês achavam que já estavam livres. Não vai ser fácil perceber isso, vocês não vão ver isso com clareza. Vocês vão ter a percepção de que estão fazendo as escolhas certas, até que vocês relembrem, para alguns, reaprendam o seu alto valor. Vocês vão fazer um exercício de autoestima e alto valor em dezembro, que vocês acreditavam que já tinha sido feito e, inclusive, existe, podemos dizer, uma trama espiritual, uma trama do seu eu superior, para que se crie uma situação que vocês achavam que vocês já tinham superado. Essa situação ela pode vir em qualquer área da vida, tá? Não existe aqui uma área que vai ser favorecida ou desfavorecida, enfim. Pode acontecer em qualquer cenário da vida. Vida material, carreira, trabalho, finanças, corpo físico, saúde, com o 5 de espadas. Esses padrões e essas crenças, eles são tão arraigados, e aí é justamente por isso que vão se tornar difíceis de perceber, são tão arraigados que em alguns casos vocês fazem inclusive um esforço para mantê-los, como se fossem comportamentos adequados, né? Como se fossem coisas que trazem algum tipo de benefício para a sua vida. E isso tem trazido um cansaço físico, inclusive. Vocês estão fazendo um esforço para suplantar esses comportamentos, mesmo sem saber que eles estão aí. Vocês estão fazendo um esforço também para mantê-los, também sem saber. Eu acredito que tudo se torne mais perceptível a partir da segunda quinzena do mês. Essa é a ideia, na verdade, né? É o que o jogo está representando. Vale a pena vocês se darem conta desses padrões para que eles não se repitam mais durante toda a vida. E aí não tem relação nenhuma com um mês, com um ano, né? Isso deixa de ter importância. Qual
pode ser o grande sinal, né? Qual pode ser um acontecimento que venha dinamizar isso, trazer isso à tona? Alguma perda, uma perda ou uma percepção de perda. Agora, com perda, eu não estou falando de algo muito dramático. Eu estou falando, pensem assim em perdas associadas à competição, a jogos, a mercado de trabalho, concorrência, tá? Isso também pode sim ser vivido na vida pessoal, é você ter a sensação de que tem alguém jogando com você, tá? E não num bom sentido. Algo nesse nível, nesse naipe, tá? Com essa vibração. Não é uma perda intensa, alguma tragédia, nada disso, tá? É uma perda que poderia ter sido evitada, né? Poderá ser evitada, perdão, porque poderá ser evitada se, né, houver uma noção de alto valor. Por que eu falei poderia ser evitada? Porque talvez não seja, né? Talvez não dê tempo de ter essa noção de alto valor e fazer algo a respeito antes que se perceba, antes que se vivencie. Vocês vão se colocar em situações desvantajosas quase que por vontade própria, sem perceber que estão fazendo isso. Em outras palavras, dezembro vai trazer uma crise de autoestima e alto valor que não vai ser percebida dessa forma, que vai ser percebida como um acontecimento normal. No entanto, quando vocês perceberem que perderam alguma oportunidade, que perderam uma chance, ou que se perderam no meio do caminho, aí vocês vão se tocar de que tem alguma coisa errada. A princípio, sem conseguir encontrar uma solução. Mas aí, a partir da segunda quinzena do mês, vai sim cair a ficha de que é algo que envolve autoestima e alto valor. E vocês vão fazer uma reflexão racional a respeito disso e, enfim, chegar a essa conclusão. E essa conclusão ela vai trazer um sentido de paz muito grande, de, enfim, ter alcançado um equilíbrio desejado, tá? No que diz respeito ao cotidiano e especialmente trabalho, né, tomem cuidado com qualquer tipo de competição, porque todo cenário de competição em dezembro é um cenário possível para uma desilusão e para vocês serem vítimas do próprio vitimismo, para vocês serem vítimas de uma noção de inferioridade sem perceber que isso está acontecendo. Vocês vão se desvalorizar perante colegas, perante grupos, perante hierarquias, por exemplo, sem perceber que vocês estão fazendo isso, sem ter a menor noção. E quando vocês de fato enxergarem, vai ser tarde demais, porque vai ter passado uma chance, vai ter passado um projeto, uma apresentação, e aí vocês teriam uma oportunidade de se destacar,
né, de causar uma boa impressão, e essa boa impressão ela não vem. Ela vai ter que ser construída num outro momento. Vocês vão ter que fazer as pazes, né? Reconhecer que perderam uma chance de mostrar ao que vieram, e aí talvez uma outra pessoa se destaque em seu lugar. E é isso. Aprender a conviver com uma espécie de derrota, né? Não é uma derrota, como eu falei, não há nada de trágico aqui. São coisas contornáveis, mas isso vai trazer um incômodo. Isso vai trazer um incômodo porque em um determinado momento vocês vão perceber que perderam a chance, vocês vão perceber que se desvalorizaram, que se menosprezaram, e diante de situações que já foram vivenciadas. Tem um repeteco, tem uma repetição de padrão, né? Eu achava que eu já tinha superado isso. Eu achava que eu já tinha feito uma viagem de autoconhecimento adequada. Eu achava que eu já tinha superado esse tipo de postura da minha parte. Eu achava que eu já tinha deixado de me inferiorizar. E lá estou eu fazendo de novo, tá? É uma lição, ok? Que sirva de lição, tá? Para que vocês não deixem mais de mostrar todo o seu potencial, toda a sua capacidade, tá? Vai ficar como algo registrado, um incômodo registrado, né? E a noção de que poderia ter sido algo evitado, e vocês vão ficar aguardando uma outra oportunidade para mostrar melhor, se mostrarem melhor. Outra questão, né, que eu estava falando a respeito do cansaço, né? Esse cansaço físico, ele vem dessa tentativa, né, de construir uma imagem que não é a verdadeira, né? Por vocês, mesmo inconscientemente até, se colocarem de um jeito inferiorizado, manter, né, um projeto, manter uma performance, manter os padrões de rotina, fica mais complexo, mais difícil, porque, a bem da verdade, vocês não estão contando com a sua total capacidade, né? Vocês estão entrando em campo com menos energia, porque vocês estão gastando energia sendo algo que não são. E isso não tem a ver com não demonstrar fraquezas e não errar. Isso não tem nada a ver com erro. Vocês não vão cometer propriamente um erro. Vocês só não vão mostrar todo o seu potencial e não vão perceber que isso está acontecendo. Vocês vão achar que vocês estão ali com todas as suas habilidades, todas as suas capacidades, e não é verdade. As pessoas de fora, elas vão conseguir perceber isso e inclusive até achar que tem alguma coisa acontecendo na sua intimidade, né? Que tem algum problema, alguma questão. Vocês podem inclusive receber esse tipo de pergunta. Escorpiano, né? Uma pessoa chega num canto assim e pergunta: Escorpiano, tá acontecendo alguma coisa? O que que houve na sua vida? Por que que você tá assim? E vocês não vão conseguir perceber, vocês vão ficar cismados, achando que tem alguma coisa
que tem alguma espécie de trama, de complô contra vocês. E isso em particular dentro de mercado de trabalho. Mas é como eu tinha falado no início, pode acontecer em qualquer área. Qualquer área da vida pode ser perturbada por isso. Uma falta, né, de valorização, uma baixa autoestima, como se tivesse um programa rodando no fundo, né? Vocês apresentando uma certa imagem, mas aí aquela imagem ela não está colando para as outras pessoas porque tem um programa de fundo falando a respeito de baixa autoestima. Você não pode, você não é capaz, você não merece. E vocês aqui na frente achando que estão dando tudo de si. E quem está vendo de fora está conseguindo perceber que vocês não estão na potencialidade total. E não estar na potencialidade total e fazer passar uma imagem de que está tudo bem, isso está consumindo muita energia e vai continuar consumindo muita energia até a metade do mês. Então evitem concorrências no geral, se for possível, tá? Se houver essa... Se houver essa possibilidade, né? Inclusive em se falando de final de ano e de balanço e de encerramento, né? E momento de muitas empresas fazerem um planejamento do ano seguinte, enfim. Evitem ao se colocarem, né, se apresentarem em qualquer projeto, acionar uma competitividade desnecessária, porque vocês não vão estar com todas as suas ferramentas. É como se estivesse faltando alguma coisa, como se estivesse faltando algo no seu cinto de utilidades, entendem? Isso também pode acontecer na vida íntima, sim, porque em diversos relacionamentos íntimos também existe competitividade. Então é prudente evitar qualquer competição em diversas áreas da vida, tá? Se vocês forem acionar algum mecanismo de competição, o ideal seria a competição com vocês mesmos. Aí sim isso seria um pouco mais saudável, porque competir com você mesmo, né, ter noção de como você foi em outras épocas e do tanto que você evoluiu, isso ajuda muito a não entrar nesse ciclo de desvalorização, ok? Mas se você vier negligenciando o seu próprio autoconhecimento, você vai acabar não percebendo que está fazendo isso. E quando olhar, vai acabar vendo que deixou passar alguma coisa, né? A vida emocional com o 7 de copas. O 7 de copas não é uma carta muito bacana para se ter aqui na posição do emocional. Primeiro porque confirma a questão de não conseguir enxergar, né? A questão ilusória. Confirma a imagem, né? É uma imagem que vocês vão passar que não é exatamente uma imagem verdadeira. Isso ainda mais intenso para as pessoas que são ascendente escorpião, tá? Vocês não vão passar uma imagem verdadeira, uma imagem de quem vocês são, e vocês não vão perceber isso. Então, cabe dizer aqui que vocês mesmos vão se iludir, né? Não dá para dizer, vão iludir os outros, ou
estão iludindo deliberadamente. Não, não é de propósito. Vocês simplesmente não vão enxergar. É como se vocês estivessem trafegando por uma estrada com neblina, né? Inclusive, o que se faria, né, se você estivesse dirigindo numa estrada com neblina, certo? Cabe fazer isso, né, no que diz respeito à sua vida emocional. Qualquer tipo de desavença, qualquer conversa mais séria ou até mesmo algum tipo de descontrole, né? Vocês não vão conseguir enxergar plenamente qual o seu posicionamento e qual o posicionamento das outras pessoas envolvidas, como se tivesse uma grande névoa na frente, né? E uma incapacidade de perceber o que o outro está querendo e o que você está querendo. É como se vocês estivessem diante de várias possibilidades e expectativas sem conseguir escolher nenhuma. E inclusive com medo de escolher alguma coisa, tá? Aqui no caso do emocional, eu acho que vale a pena vocês se observarem, né? Se observarem criticamente, inclusive, para não permitir que vocês fiquem excessivamente emocionais e as emoções acabem por cegar, porque não vai estar dando para perceber alguma coisa, para enxergar algo, né, algo além do que as pessoas estão transmitindo com as suas imagens, né? A avaliação, vocês vão ter uma dificuldade para ler a si mesmos e ler outras pessoas, tá? A intuição também vai estar um tanto confusa, tá? O que vocês fazem diante dessas duas cartas aqui, o 5 de espadas e o 7 de copas, que não são cartas favoráveis nestas posições em que elas estão e dentro do sentido do jogo, né? O que vocês fazem diante disso? Vocês podem já começar o mês sendo mais seletivos e criteriosos nas suas escolhas, sendo responsáveis, né, frente aos seus compromissos, mas, se for possível, não assumir compromissos em excesso, tá? Porque ao assumir compromissos em excesso, primeira coisa, isso vai cansar fisicamente. E segundo, vocês não vão conseguir dar o seu melhor, não vão conseguir produzir. Vocês, aliás, estão sentindo uma queda de produtividade. E essa queda de produtividade, ela vem da baixa autoestima, né? Dessa baixa autoestima que está rolando sem que vocês percebam, ok? Chegando o meio do mês e falando a respeito do mental, o mental com essa rainha de ouros, né? A rainha de ouros é uma boa carta para se ter aqui, porque ela aciona todo o seu... Eu ia falar manancial, mas não é bem isso. Ela aciona toda a sua riqueza interna. Ela vai ajudar vocês a acordarem de um sono profundo. Eu diria, inclusive, acordarem de um transe. Que transe é esse? Eu não mereço, eu não sou o suficiente, eu não posso, eu não sou capaz. Vocês vão agir com esses pensamentos de fundo
como se vocês estivessem em transe, como se vocês estivessem hipnotizados, porque vocês vão estar respondendo a padrões anteriores, a padrões do passado, a crenças e padrões que vocês achavam que já tinham sido superados. E vocês vão conseguir enxergar isso e, opa, lá fui eu de novo. Lá fui eu deixar a minha autoestima cair. Lá fui eu me fazer de trouxa. Lá fui eu não me valorizar. Lá fui eu não me mostrar exatamente do jeito que eu sou e com tudo aquilo que eu posso ser. E vocês têm condição de dar uma guinada, inclusive dar uma guinada de poder, tá? Poder é algo muito importante para vocês. E o poder que vocês mais gostam não necessariamente é um poder relacionado a dinheiro, né, posses ou cargos. É um poder no conhecer, né, a respeito de si mesmo e a respeito dos outros. O grande poder de vocês está aí, né? Sem falar nessa questão de o tempo inteiro vocês estarem em constante mutação, transmutação, né? Esse seria o seu primeiro superpoder, vamos dizer assim, né? Mas um outro poder esse conhecer, né? Conheça a ti mesmo, né? Vocês sabem usar isso muito bem, usar a seu favor muito bem. E vocês vão fazer isso. Vocês vão criar um antídoto. Vocês vão conseguir se pegar nesse processo de autossabotagem e parar na hora certa. Essa hora certa, ela não vai evitar perdas, como eu falei. Vocês vão ter que lidar com algum tipo de frustração. Não vai ser rápido a tempo de perceber e não fazer, né? Não se render a padrões antigos. Mas ao menos vocês vão conseguir ver a tempo de não piorarem a situação. Não entrarem num ciclo, né? De autossabotagem, né? E o fato de conseguir não entrar nesse ciclo de autossabotagem, antes de mais nada, lembrem-se, um plano do seu eu maior, para ver se vocês aprenderam, para ver se a lição, né? Vamos ver se o escorpiano vai repetir a lição. Tem a ver com isso. E, de fato, ancorar esse conhecimento. Para que nunca mais vocês repitam ciclos de autossabotagem que vocês já repetiram tantas outras vezes. Tem uma trama de acontecimentos que vão derivar de passado, né, padrões antigos, com a intenção de trazer um ensinamento e deixar marcado, né, em definitivo, que vocês merecem, que vocês podem, que vocês têm como fazer acontecer e não há motivo para vocês questionarem a sua capacidade e o seu valor. Quando vocês se conscientizam disso, o mais importante é gravar isso, né, em si, internalizar
e de fato não repetir. No que vocês fazem isso, vocês dão por encerradas as lições de 2020. Vocês vão conseguir perceber que uma das maiores riquezas que vocês conseguiram acumular esse ano foi o autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele é tão valioso, né, mas tão valioso, a ponto de auxiliar vocês a nunca mais repetir certas situações, tá? Então entendam, no início de dezembro vocês vão repetir situações, eu vou recapitular, vocês vão repetir situações que vocês achavam que vocês já tinham superado. Possibilidades, entrar em competições tolas, se desvalorizar, né? Não dar tudo de si, se deixar iludir por situações e pessoas, não conseguir enxergar a realidade, não conseguir enxergar um palmo diante do nariz, se desvalorizar, se menosprezar e gastar uma energia enorme para manter essa depreciação. Isso sem ter a menor noção de nada. Eu acho que mesmo vocês aqui me ouvindo, ainda assim vocês vão, num bom número, resistir com relação a isso. Não, ela tá maluca, não é nada disso, eu não estou reconhecendo. A gente está fazendo aqui uma previsão, a gente está falando de algo que ainda vem. Então, ainda, né? Vocês ainda estão no 7 de copas. Vai ser difícil ver, vai ser difícil enxergar que vocês mesmos estão puxando o próprio tapete, mas vocês vão ver. E no que vocês virem, putz, lá fui eu de novo, mas lá fui eu de novo. Mas eu sou uma pessoa que confia em si mesma, eu não vou me repetir, eu aprendi dessa vez, eu não vou mais deixar oportunidades passarem, eu não vou mais perder energia para manter um tipo de aparência e um tipo de comportamento só porque as outras pessoas acham que é o que é para ser. Eu vou ser eu mesmo, eu posso, eu me sinto agora fortalecido e eu vou me planejar das próximas vezes, eu vou dizer ao que eu vim, eu vou fazer o que eu vim fazer, e quem não gostar, né, problemas, incomodados, que se retirem. E aí vocês vão conseguir perceber, uau, eu fiz num único mês toda uma viagem de autoconhecimento, como se vocês fossem num mês só no mês de dezembro, revisitar todo 2020 para que a ficha caia de vez e vocês consigam perceber que, enfim, estão num equilíbrio e que não vai haver necessidade de repetir qualquer tipo de padrão. Tem um aprendizado, né, em toda a situação, tem um aprendizado aqui embutido, né? Tem uma intenção nesse mês, né? E essa intenção maior é para que vocês não se repitam e vocês internalizem de uma vez por todas o seu alto valor e as suas capacidades, né? Sem deixar que outras pessoas interfiram e sem precisar de alguma forma fazer com que o outro não brilhe porque vocês querem brilhar, tá?
Vocês tiraram a carta da criança interior, tá? Essa carta da criança interior, ela diz para mim que esses padrões e essas crenças, eles são antigos a ponto de fazer referência à infância. Então, nessa caída de ficha, muitos de vocês vão precisar dar ouvidos, né, ver e reconhecer questões dessa criança interior para que de fato vocês percebam o que está acontecendo. Vocês vão precisar fazer paralelos entre o que vai haver em dezembro e o que houve em outras épocas. Mesmo sendo situações que vocês percebam como radicalmente diferentes, tá? Mas vai existir uma linha mestra entre as situações. Vocês vão precisar fazer uma viagem, né, ao passado. Onde foi que eu comecei a me desvalorizar? O que foi? O que houve? O que aconteceu? E as pessoas de Escorpião, geralmente muito cedo, na infância e mais tardar na adolescência, elas passam por alguma situação drástica, trágica, forte, que é uma situação que começa a moldar o seu jeito de ser e estar no mundo. Por conta dessa situação, vocês começam a se tornar pessoas profundas, porque vocês precisam revisitar aquilo e superar para conseguir sobreviver e viver, né? Vocês têm que aprender duras lições e isso se repete durante a vida, mas existe um momento, né, um primeiro momento em que vem uma primeira dor, né, uma primeira pancada. Vocês vão fazer um paralelo de dezembro e possivelmente de 2020 com esse passado distante. Eu me lembro daquela época. Vocês vão fazer essa viagem. Essa viagem ela é necessária para que vocês consigam perceber o quanto que vocês já caminharam, quanto que vocês já evoluíram e que não há nenhuma necessidade de se desvalorizar, justamente o contrário, né? Não de um jeito arrogante, mas um reconhecimento do caminho andado, né? Um reconhecimento do tanto de autoconhecimento que vocês já desenvolveram. E, nossa, que bom que eu me lembrei, que bom que eu sou outra pessoa, que bom que hoje eu sou um adulto que consegue olhar para as suas coisas e se resolver. Que bom, né? Vocês vão entrar numa energia de gratidão. Que bom que eu sou assim como eu sou. Que bom que eu sou uma pessoa intensa. Eu agradeço as minhas experiências, porque elas fizeram de mim a pessoa que eu sou hoje, né? Vocês vão dar essa virada de chave, né? E dar uma guinada, tudo num espaço curto de tempo. E encerrar o ano com um centramento, com um equilíbrio, né? E um reconhecimento verdadeiro, né, do quanto que vocês são valiosos e importantes, o quanto que vocês têm para contribuir com os outros, sem precisar ou estar aqui muito superior a alguém ou estar muito abaixo de alguém, né? Vocês vão conseguir perceber que mesmo tendo passado por experiências que muita gente não consegue encontrar paralelo, justamente por vocês terem tido essas experiências densas e intensas,
Vocês conseguem falar com o outro olho no olho. Vocês conseguem ter empatia pelo outro. Vocês conseguem perceber qual é a dor do outro, o que está acontecendo com o outro, o que eu posso fazer para ajudar. E essa visão, ela muda o jogo, ela muda tudo. E vocês ficam mais centrados, mais calmos, mais ligados ao próprio cotidiano, vendo se há algum tipo de pendência, se há alguma coisa a ser feita, ter a sensação de fazer aquilo que precisa ser feito e encerrar por aí, né? Finalizar, né? Fechar o ano com esse entendimento profundo, né? De todo o autoconhecimento que 2020 trouxe para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço aos escorpianos que ficaram até o final. Curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço para todos, até o próximo vídeo.